Bom dia, pessoal. Novamente aqui é a professora Cristina. Eu vou fazer a correção dos exercícios que foi enviado para vocês sexta-feira. É importante vocês lembrarem que o objetivo principal desse exercício é fazer a fatoração. Não é para calcular por tentativa e não é para calcular usando calculadora. Então, vamos lá. Lembrando que, para a gente fazer fatoração, nós precisamos saber a sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante. Esses números são imprescindíveis para que o processo de fatoração e o cálculo da raiz quadrada, consequentemente, seja efetuado. Então, por exemplo, raiz quadrada de 81. Eu sei que é 9, mas eu quero que vocês provem para mim através da fatoração. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou fatorar o 81. 81 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 81 dividido por 3, 27. Que dá para dividir novamente por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Fatorei. Agora, outro detalhe importante. Como o índice da minha raiz é raiz quadrada, então eu vou agrupar esses números de 2 em 2, de acordo com o índice. Então, raiz quadrada de 81 é o mesmo que 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora, quando esses radicais estão elevados ao quadrado e a raiz é quadrada, eu posso simplificar o 2 com a raiz e tirar o 3. Simplifico o 2 com a raiz e tiro o 3. Então, saiu 3 vezes 3, 9. Então, eu estou provando, através da fatoração, que raiz quadrada de 81 é 9. Vamos para o próximo. 225. Vou fatorar. 225 não é par, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 225 dividido por 3 dá 75. Dá para dividir por 3 novamente. 25. Dá para dividir por 5. Fica 5 e depois por 5 fica 1. Percebo novamente que é raiz quadrada. Então, vou agrupar de 2 em 2. 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como os radicais estão ao quadrado, simplifico com o índice da raiz e tiro o 3. Simplifico com o índice da raiz e tiro o 5. E 3 vezes 5, 15. Então, eu posso dizer que raiz quadrada de 225 é 15. Todo esse processo usando a fatoração. 144. Então, vou fatorar. Dá para dividir por 2. Fica 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9. Não dá mais por 2, dá por 3. 3 por 3, 1. Como é raiz quadrada, vou agrupar de 2 em 2. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Todos são ao quadrado, então todos podem cortar com a raiz. Vai sair o 2, vai sair o 2, vai sair o 3. 2 vezes 2 vezes 3. Isso dá 12. 196, vou fatorar. Dá para dividir por 2. Fica 98 por 2, 49. Não dá para dividir por 2, por 3, por 5, mas dá para dividir por 7. Fica 7, por 7 fica 1. 2 ao quadrado, 7 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Posso simplificar, sai o 2, sai o 7. Então, raiz quadrada de 196 é 14. Agora mudou um pouquinho, agora é raiz cúbica. Então, vou fatorar o 27. Por 3 fica 9, por 3 fica 3, por 3 fica 1. Percebam que agora o índice da raiz é 3. Por esse motivo, eu vou agrupar de 3 em 3. Então, isso aqui é 3 ao cubo. Então, vai ficar raiz cúbica de 3 ao cubo. O ao cubo simplifica com a raiz, sai o 3. Então, eu posso dizer que raiz cúbica de 27 é 3. Vou fatorar o 16, percebam que agora é raiz quarta. Então, 16 fatorado por 2 fica 8, por 2 fica 4, por 2 fica 2, por 2 fica 1. Como é raiz quarta, eu não vou agrupar mais de 2 em 2, eu vou agrupar de 4 em 4. O agrupamento aqui depende desse índice. Então, isso é 2 à quarta potência.
Então, raiz quarta de 2 à quarta. Posso simplificar, saio 2 da raiz. Então, raiz quarta de 16 é 2. Aqui, raiz sétima. Então, 128 fatorado por 2. Fica 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Percebo que o índice é 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é 2 à sétima. Então, raiz sétima de 128 é 2 à sétima. Simplifica, posso tirar o 2 da raiz. Mesma coisa aqui, vou fatorar o 32. Por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Como é raiz quinta, vou agrupar de 5 em 5. Vai ficar raiz quinta de 2 à quinta. Posso simplificar e tiro 2 da raiz. Raiz quinta de 32 é 2. Vou fatorar o 1000. Bastante gente que me mandou já a tarefa teve um pouco de dificuldade aqui. Ó, por 2 dá 500. Por 2, 250. Por 2, 125. Não dá por 2, não dá por 3, mas dá por 5. 25, por 5, 5, por 5, 1. Como é raiz cúbica, vou agrupar de 3 em 3. 2 ao cubo, 5 ao cubo. Então, raiz cúbica de 1000 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao cubo, 5 ao cubo. Posso cortar por conta do índice da raiz, saio 2, saio 5. E 2 vezes 5, 10. Então, estou provando que raiz cúbica de 1000 é 10, porque 10 ao cubo dá 1000. Vamos para o próximo. Raiz quinta de 1024. Letra F. J, perdão. Então, vou fatorar o 1024. É uma fatoração longa. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. 32, 16, 8, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que como a raiz é quinta, eu vou agrupar de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta. 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta. Então, vai ficar raiz quinta de 2 à quinta vezes 2 à quinta. Posso simplificar, tiro esse 2, tiro esse 2. Sai 2 vezes 2, que dá 4. K. Raiz quadrada de 676. Então, vamos fatorar. 676 por 2. 338 por 2. 169, só dá para dividir por 13. É o próximo número primo, que dá 13 por 13 dá 1. Como é raiz quadrada? Então, vai ficar 2 ao quadrado, 13 ao quadrado. Posso simplificar os índices, os expoentes do radical. Vai sair o 2, vai sair o 13. E 2 vezes 13, 26. Próximo, raiz quadrada de 484. Essa é a letra L. De novo, vou fatorar o 484. Por 2, 242. Por 2, 121. 121, próximo número primo que dá para dividir é só o 11, que dá 11 por 11, 1. Raiz quadrada, então eu agrupo de 2 em 2. 2 ao quadrado, 11 ao quadrado. Posso tirar os 2 da raiz, saio 2, saio 11. Dá 22. M. Raiz quarta de 81. Então, de novo, vou fatorar 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1.
Como é raiz quarta, eu não vou agrupar mais de 2 em 2 como eu fiz na letra A. Eu vou agrupar de 4 em 4. Esse agrupamento tem que bater com o índice da raiz. Então, 3 a quarta. Então, vai ficar a raiz quarta de 3 a quarta. Posso simplificar e tirar o 3 da raiz. N. Raiz quinta de 243. 243 dá para dividir por 3. Fica 81 por 3, 27 por 3. 9 por 3, 3 por 3, 1. Como é raiz quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 3 a quinta. Então, vai ficar raiz quinta de 3 a quinta. Simplifico, tiro 3 da raiz. E a última, letra O. Raiz cúbica de 64. Então, vou fatorar aqui. 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Como é raiz cúbica, eu vou ter que agrupar de 3 em 3. Isso e isso. Vai dar 2 ao cubo e 2 ao cubo. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Simplifico. Posso tirar esses 2 da raiz. E 2 vezes 2, 4. Com isso, nós fizemos a correção dos exercícios que eu mandei para vocês aprenderem a fatoração. Para mim, o mais importante desse processo é isso aqui, ó. Você saber fatorar e agrupar de acordo com o índice da raiz. Não era para fazer por tentativa, não era para fazer usando calculadora. Quem não fez desse jeito, fez de um outro modo, eu peço para que vocês apaguem o caderno e coloquem a correção correta, para vocês entenderem o processo, porque é muito importante para as próximas matérias que a gente vai aprender, que é o estudo de radicais. Vocês têm que saber muito bem trabalhar com fatoração e jogando para dentro da raiz. Tudo bem, gente? Vou agora preparar uma outra aula para vocês com um assunto novo. Até mais. Tchau, tchau.